Seguindo na linha do raciocínio de como que seria possível elaborar algum tipo de tratamento que pudesse representar um ganho em termos da sobrevida dos pacientes que têm um câncer inoperável, ou seja, que está fora de possibilidade de cura, é muito importante a gente entender quais são as diferenças da vida de uma célula cancerosa para uma célula normal e como que essas células têm uma chance maior de sobreviver a condições até mesmo adversas, que são as condições impostas pelo tratamento do câncer, que tem como objetivo matar as células do câncer que está fora de possibilidade de tratamento cirúrgico, que seria a principal chance de cura do câncer no caso dos tumores sólidos. Então, algumas características são muito importantes. Primeiro, nas células do câncer e no tecido do câncer existe um processo inflamatório crônico permanente. Então as pessoas podem imaginar, então seria interessante usar anti-inflamatórios nas pessoas que têm câncer para tentar melhorar a chance de cura ou aumentar o tempo de vida das pessoas. Isso infelizmente não acontece porque a maior parte dos anti-inflamatórios que a gente tem disponíveis no mercado são substâncias, medicamentos que atuam em alguns sistemas específicos do processo inflamatório. Então, por exemplo, os anti-inflamatórios não hormonais, eles atuam basicamente nas enzimas ciclooxigenase. Enzimas ciclooxigenase produzem substâncias inflamatórias a partir principalmente de substâncias que são derivadas das gorduras do tipo ômega 6 na alimentação, mas existem várias outras substâncias inflamatórias produzidas não só pelas células do câncer, mas também pelas células do sistema de defesa que se infiltram dentro do tumor, mas que não são capazes de elaborar uma estratégia de combate às células cancerosas. Então essas células do sistema de defesa que penetram dentro do tumor, elas não têm uma capacidade de atacar o tumor e de destruir o câncer, mas e pelo contrário, elas tendem a produzir uma série de substâncias que vão impulsionar esse processo inflamatório e isso, por incrível que pareça, estimula o crescimento do tumor. Então, substâncias como o TNF-alfa, TGF-beta e interleucina 6, que são produzidas ou pelo próprio tumor ou pelas células de defesa infiltradas no tumor, essas substâncias acabam ativando determinadas proteínas dentro da célula cancerosa e que estão relacionadas, por exemplo, com o processo de proliferação. Então a proteína STAT3, na verdade, é um fator de transcrição, uma proteína que fica dentro da célula, mas quando ela é ativada, ela entra dentro do núcleo da célula e vai comandar a produção de uma série de outras proteínas, enzimas, enfim, engrenagens celulares que estão relacionadas com a proliferação das células e com a formação de novos vasos sanguíneos que são importantes para nutrir o tumor. Então, a proteína STAT3, sendo estimulada pelo processo inflamatório dentro do tumor, vai estimular a proliferação das células do câncer, a formação de novos vasos sanguíneos que eles passam a ser atraídos para dentro do tumor. Então, um vaso sanguíneo que passa perto de um câncer, quando a proteína STAT3 está ativada, ela produz substâncias que vão atrair o vaso sanguíneo. Então surge na lateral do vaso sanguíneo um broto, como se fosse um ramo de um galho, e que vai crescendo em direção ao tumor e penetra então dentro do tumor, levando mais nutrientes para o crescimento do tumor. Uma outra característica que é desencadeada pela ativação da proteína STAT3 é a capacidade da célula do câncer invadir o tecido e acabar provocando metástase, que é a disseminação para outros órgãos. Então, como que isso acontece? Primeiro, já existe um estímulo da formação de novos vasos sanguíneos, né? Mas a proteína STAT3 ela estimula também a produção de uma série de enzimas
que vão abrindo caminho, elas vão destruindo, por exemplo, as fibras de colágeno que envolvem o tumor e que separam um grupo de células do outro grupo de células dentro do mesmo tumor, e aí então essas enzimas vão abrindo caminho para que as células do câncer consigam penetrar cada vez mais no órgão, no tecido onde elas estão crescendo, se multiplicando. Ou seja, o tumor vai invadindo o tecido cada vez mais e a proteína STAT3 estimula isso. Ora, como existem mais vasos sanguíneos e as células do câncer estão caminhando por esse tecido, fica mais fácil também a célula do câncer se desprender e cair dentro do vaso sanguíneo. Essa capacidade da célula se desprender também é uma característica muito marcante das células cancerosas. Os tecidos, de modo geral, têm uma série de mecanismos de controle para que as suas células se mantenham coesas e aderidas dentro daquele tecido. Esse processo também se perde com a ativação da proteína STAT3 e com isso então as células podem se desgarrar do tumor e acabar então caindo dentro da corrente sanguínea. Um outro fator que também contribui para isso é que, de modo geral, os vasos sanguíneos eles são forrados por dentro com células achatadas, que são chamadas células endoteliais, que teriam um aspecto similar a, por exemplo, um túnel forrado com ladrilhos. Isso é o aspecto normal de um vaso sanguíneo por dentro. Mas os vasos sanguíneos que nutrem os tumores, eles têm defeitos no revestimento dessas células. Então tem pontos ali dentro do tubo do vaso sanguíneo onde não existe essas células para separar o meio interno, né, do sangue que circula no vaso sanguíneo das células do tecido que estão em volta. Ou seja, não tendo essa barreira das células endoteliais, desses ladrilhos ali que forram o vaso sanguíneo por dentro, fica mais fácil uma célula do tumor cair dentro da corrente sanguínea e vai circular pelo corpo todo e acaba então grudando em algum outro vaso sanguíneo mais lá distante e começa então a proliferar naquele novo local, dando origem a um foco secundário do tumor, que são as metástases. Então a gente vê, por exemplo, que o processo inflamatório, que não decorre apenas da ativação da enzima ciclooxigenase, que a gente consegue inibir com os anti-inflamatórios comuns que a gente acha na drogaria, mas esse processo inflamatório está relacionado com a produção de várias outras substâncias e os anti-inflamatórios não dão conta de inibir essas outras substâncias, então anti-inflamatório não resolve esse tipo de problema do desenvolvimento do câncer. Então seria importante encontrar maneiras alternativas de diminuir essa inflamação. Hoje já se sabe que existe uma substância muito importante que comanda a resposta inflamatória, inclusive nas células do câncer, que é um fator chamado NF-κB. É uma proteína complexa que a gente tem dentro das células. Não é só a gente, ser humano, não, viu? Quando a gente fala isso, está falando de todos os seres vivos multicelulares, mais especificamente aqui no caso os animais, e que tem então, todos nós animais temos a proteína NF-κB. E essa proteína, quando é ativada, ela determina a proliferação celular, mas também a produção de dezenas de proteínas, enzimas e várias outras substâncias que estão envolvidas no processo inflamatório. Já se sabe, por exemplo, que as substâncias polifenólicas são substâncias que têm a capacidade de inibir de uma maneira não muito intensa, mas tem a capacidade de inibir o fator de transcrição, o fator NF-κB, e com isso essas substâncias diminuem a inflamação. E onde que a gente acha essas substâncias polifenólicas que são inibidoras do NF-κB? Em alimentos de origem vegetal, em pequeníssimas quantidades, mas também em uma quantidade um pouco maior em ervas aromáticas. Mas enfim, de modo geral, nas frutas, folhas, verduras, legumes, grãos, todos esses alimentos vegetais têm quantidades muito pequenas, uma variedade enorme de substâncias dessa classe, que são chamadas substâncias polifenólicas. Essas substâncias têm efeito anti-inflamatório, diminuem a proliferação das células, né, e o consumo justamente de uma alimentação
predominantemente vegetal está relacionada com diminuição do risco de desenvolver doenças crônicas, doenças inflamatórias e praticamente todos os tipos de câncer. Então, é muito importante que a gente use esse tipo de informação no desenvolvimento de novas terapias do câncer. Às vezes a indústria farmacêutica tenta criar uma molécula nova, né, criar em laboratório uma molécula nova, um medicamento novo, por exemplo, para atuar em cima do fator NF-κB. Só que essas moléculas têm uma potência muito grande, elas inibem de uma maneira muito intensa a atividade do NF-κB. O NF-κB é importante para desenvolver a resposta imunológica, que tem como um dos seus componentes a proliferação das células de defesa para atacar um micróbio invasor, por exemplo. E existem células do sangue, por exemplo, que são células que se multiplicam numa velocidade maior do que praticamente todas as outras células do nosso corpo, exceto as da mucosa, e que essas células também precisam do fator NF-κB para poder se multiplicar e garantir que a gente não vai ter anemia, que não vai ter hemorragia por falta de plaquetas no sangue. Então, esses tratamentos, por exemplo, com essas drogas, que já tem medicamento que atua de maneira muito intensa bloqueando a ação do NF-κB, e esses medicamentos são usados para tratamento de alguns tumores justamente de células do sistema imunológico. Então, mieloma múltiplo, por exemplo, e alguns tipos de linfoma podem ser tratados com esse tipo de medicamento, mas eles causam efeitos colaterais graves e não podem ser usados por longo prazo e também não determinam a cura da doença. Então aumentam a chance de sobrevida de um período de 3 meses, em média, para as pessoas que se encontram com esse tipo de tumor num estágio já avançado, que não tem possibilidade de cura através de outros tratamentos. Esse tipo de tratamento de bloqueio do NF-κB aumenta a chance de sobrevivência de 3 meses para 6 meses, dobra o tempo de sobrevida do paciente, mas não levam à cura também. Então, como a gente sabe que o NF-κB estimula a resposta inflamatória que alimenta a proliferação das células do tumor, numa fase muito precoce do desenvolvimento do câncer, talvez fosse possível inibir, não bloquear completamente, tanto o fator NF-κB, mas atuar de outro lado também, numa consequência dele, que é a ativação da proteína STAT3. Então, se a gente usa estratégias em vários pontos diferentes, existe uma chance maior de conseguir sucesso, já que o fator NF-κB diretamente está relacionado também com a proliferação das células, com a formação de novos vasos sanguíneos e com a invasão e formação de metástase por parte das células do câncer. Mas essa estrutura toda vai ficando cada vez mais complexa quando a gente vê, por exemplo, que o fator NF-κB também estimula, por exemplo, a proteína ZEB1. A proteína ZEB1, ela tem uma característica muito marcante, que é bloquear o sistema de morte geneticamente programada das células. Por incrível que pareça, os seres vivos têm um sistema genético que determina a morte da célula sem deixar nenhum vestígio no tecido. Esse sistema é ativado quando existem, por exemplo, danos irreparáveis no material genético da célula. Porém, a célula do câncer perde a capacidade de autoextermínio, digamos assim, e com isso ela continua sobrevivendo e se multiplicando, mesmo com lesões muito importantes no seu material genético. Então a célula vai perdendo a capacidade funcional, ela não consegue mais executar as tarefas que ela tem que executar, que ela foi programada para executar dentro daquele órgão, por exemplo, o pulmão, o fígado, o rim. Então ela vai se transformando numa célula que não executa as funções normais do tecido onde ela se encontra, mas ela continua ali se multiplicando, né, absorvendo captando uma série de nutrientes para a sua multiplicação, e isso vai comprometendo a estrutura e a função do órgão como um todo, e é o próprio desenvolvimento do câncer. Então, a proteína ZEB, ela é ativada pelo NF-κB, e ela tem, então,
essa missão, né, digamos assim, de bloquear a morte celular. Então, mais uma vez, existe um outro foco, né, de alteração de funcionamento dentro da célula tumoral que está responsável por um aumento da chance de sobrevivência da célula. Isso também está relacionado com a resistência à própria quimioterapia. Então, seria importante atuar também nesse ponto, ou seja, tentar inibir o fator ZEB1 para tentar facilitar a morte da célula cancerosa. Existe uma proteína que é muito importante para tentar induzir a parada da proliferação celular e até mesmo ativar esse mecanismo de morte celular em presença de lesão no material genético da célula, que é a proteína P53. A proteína P53, ela também inibe a proteína ZEB, então seria muito importante ativar a proteína P53. O grande problema da maior parte dos cânceres, e principalmente daqueles que são cânceres recidivantes, ou seja, que voltaram depois de um tratamento inicial, ou que são cânceres que já estão com metástase, é que esses cânceres mais avançados ou recidivantes, de modo geral, eles têm mutação no gene que é responsável pela produção da proteína P53, ou seja, a célula perdeu também esse sistema de frear a sobrevivência celular, né, que é representado pela proteína P53, que vai bloquear a ZEB1. Então, já se sabe que uma série de substâncias naturais tem a capacidade de estimular a morte de células cancerosas, mesmo quando a célula perdeu a função da proteína P53 por causa de mutações. E essas mutações são as mais comuns no câncer avançado. Então é muito importante a gente entender que é necessário olhar com mais atenção para todos esses estudos científicos que vêm sendo feitos, publicados ao longo de décadas, e tentar elaborar uma estratégia mais racional, em vez de simplesmente ficar atacando o material genético da célula cancerosa com a expectativa de que uma parte das células do tumor morram, mesmo sabendo que uma parte vai sobreviver e que vai dar origem a um novo crescimento do tumor. E mais, as células do câncer, elas já têm uma deficiência também nos sistemas de reparo das lesões do material genético. Isso significa que elas têm uma instabilidade genética muito grande, ou seja, elas sofrem novas mutações com muita frequência. Então, todo tipo de tratamento que se faz, que seja um tratamento tóxico para tentar matar as células, como são milhões de células dentro de um tumor, sempre vai ter uma ou outra com mutações aleatórias e que podem, eventualmente, uma mutação dessas, representar uma chance de sobreviver àquele tipo de tratamento que está sendo feito. E aí, com isso, se faz um tratamento, o tumor praticamente desaparece, às vezes ele se torna até indetectável através de exames de imagem, mas sobraram naquele órgão células que têm mutações que fizeram com que elas fossem resistentes àquele tratamento que foi feito. E tempos depois, com a multiplicação progressiva dessas células, surge novamente um outro foco de tumor, ou ali no mesmo tecido, ou mais adiante, ou até mesmo num outro órgão. Então, é muito importante a gente estar atento a todas essas possibilidades de intervenção, embora estudos não tenham sido feitos ainda com seres humanos, nessa tentativa de abordar de uma maneira mais, como é que eu vou dizer, no sentido de compensar as alterações de funcionamento celular que são típicas da célula cancerosa, em vez de usar produtos que tenham uma capacidade de matar a célula. Talvez esse esteja sendo digamos assim, um erro estratégico generalizado da indústria farmacêutica, no sentido de promover, através de um único medicamento novo lançado no mercado, a cura de um determinado câncer, quando na verdade consegue às vezes no máximo aumentar o tempo de vida e muitas vezes às custas de uma quantidade imensa de efeitos colaterais, muitos deles gravíssimos.
Então, será que não seria possível melhorar aumentar o tempo de vida sem interferir tanto na qualidade de vida, se a gente conseguisse interferir nos vários processos celulares que estão alterados no câncer? Essa é uma pergunta para a qual a gente ainda não tem resposta, mas pesquisas feitas com células e com animais dão uma perspectiva de esperança para os próximos anos. Para aqueles que tiverem interesse em acompanhar. Até aqui, muito obrigado.